Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. Nosso tema de hoje, tráfico internacional de pessoas e direitos humanos. O entrevistado, o advogado Joelson Dias. Ele é membro da Comissão de Direitos Internacionais da OAB e é mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Dr. Joelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu já começo o nosso programa mostrando um livro publicado pelo advogado Joelson Dias e em parceria com a advogada Michele Gueraldi. Esse livro trata da questão do tráfico, de pessoas e o título Em Busca do Éden, Tráfico de Pessoas e Direitos Humanos, Experiência Brasileira. Bom, Dr. Joelson, esse livro ele é resultado de uma investigação sobre esse problema. O que vocês constataram, o que o senhor relataria como síntese das conclusões desse trabalho? Esse livro, o propósito principal dele é manter esse tema, mais especificamente do tráfico internacional de pessoas, na agenda das autoridades brasileiras. É muito preocupante, é muito grave saber que no mundo hoje, entre 800 mil a 3 milhões de pessoas são traficadas. Mais do que isso, é muito triste saber que 80%, quase 80%, são justamente de mulheres e meninas. Ou seja, a necessidade de se enfrentar o tema de uma perspectiva dos direitos humanos, porque é isso que o tráfico internacional de pessoas configura, violação de direitos humanos, mas também de uma perspectiva de gênero, por sabermos que atinge principalmente mulheres e meninas. Então, o que se fez foi uma avaliação, principalmente a partir do trabalho da doutora Michele Gueraldi, como consultora de organizações da sociedade civil que se ocupam do tema, para levantar como a ONU e outros organismos internacionais e outras organizações internacionais têm lidado com o tema, mas também apurar como esse enfrentamento vem sendo realizado pelas autoridades, pelo governo brasileiro. Lamentavelmente, o Brasil é um dos países que fornecem indivíduos, pessoas para o tráfico, ou seja, um número muito elevado de vítimas, e o que está a reclamar, portanto, das autoridades brasileiras, sejam elas no âmbito do governo federal, dos estados ou mesmo dos municípios, providências das mais imediatas para que a gente possa debelar essa lamentável situação. Esse tráfico ele se constitui principalmente em quê? Quais são as principais características desse tipo de comércio? São pessoas que são levadas para tráfico de órgãos, prostituição? O que o senhor citaria aí nesse mercado? Bem, esse tráfico, lamentavelmente, sempre existiu. O que temos agora, desde o ano de 2000, é uma ênfase maior das Nações Unidas no tratamento da questão. A partir desse momento foi adotada uma convenção, um protocolo a uma convenção contra o crime transnacional organizado, mais especificamente o chamado Protocolo de Palermo, que cuida não só do tráfico de pessoas, mas também do contrabando de pessoas. Não há se confundir o contrabando com o tráfico. O contrabando é quando se busca facilitar ali a entrada de alguém em um determinado país do qual não é residente, do qual não é cidadão. E o tráfico é uma coisa muito mais séria, porque o tráfico diz com a exploração. O tráfico é aquela situação em que se garante o alojamento, em que se garante a acolhida, em que de alguma forma se permite que essa pessoa adentre uma determinada fronteira, usando para isso da fraude, da coação, e se aproveitando, sobretudo, da situação de vulnerabilidade da vítima. A vítima, geralmente, é sempre alguém que sofre por conta dessas desigualdades socioeconômicas. É sempre alguém muito vulnerável, é sempre alguém que, em determinada região, isso vale para o país, como vale para outra região dentro de um mesmo país, porque nós não temos só o tráfico internacional, nós temos o tráfico dentro das nossas próprias fronteiras. Mas, enfim, era alguém que se encontrava em um determinado país ou em uma determinada região de um país, geralmente em condições mais sofríveis de vida. Alguém que tinha ou tem um projeto de vida que
que não pôde ser realizado por conta de uma situação de miséria, por conta de uma situação de pobreza, por falta de infraestrutura, de educação, de escolaridade, enfim, alguém que realmente busca a realização desse projeto especial, projeto de vida em outra região, em outro país. E acaba com isso reunindo todas as condições para esse aliciamento. Eu imaginei que esse tráfico se processava apenas em âmbito internacional. O senhor citou que há também, isso ocorre também internamente no país. Como é que isso acontece? Exatamente. Justamente por conta da proteção estabelecida pela ONU em relação a essa questão, desde essa convenção do ano de 2000 contra o crime transnacional organizado, é que se coíbe também esse tipo de prática no âmbito interno também dos países. Porque o que se está a coibir, na verdade, é a exploração das pessoas. E isso pode se dar por conta da prostituição, por conta da exploração de outras formas sexual, por conta do trabalho escravo, da escravidão, para a remoção de órgãos. Ou seja, todas essas situações podem se verificar tanto no plano internacional como no plano nacional. E o que nós temos hoje é uma legislação, efetivamente o Código Penal brasileiro, vedando esse tipo de prática. É bem verdade que o Código Penal brasileiro ainda carece de um ajuste, de uma adaptação, para contemplar todas aquelas práticas previstas, condenadas pelo Protocolo de Palermo, que é justamente, enfim, não é só a prostituição, não são só essas outras formas de exploração sexual que são condenadas. Como dizia, a remoção de órgãos, o trabalho forçado, o trabalho escravo, tudo isso também é sancionado e condenado pelo Protocolo de Palermo. E aí o que a gente verifica é justamente isso. Em zonas, regiões do país, geralmente onde temos graves disparidades socioeconômicas, uma facilidade maior para esses criminosos aliciarem as suas vítimas e depois, então, as explorarem, seja na prostituição, seja no trabalho escravo, no trabalho forçado ou mesmo para a remoção de órgãos. O senhor poderia citar algum caso concreto, alguns exemplos desse tipo de tráfico interno, algum que em especial tenha deixado o senhor assim particularmente mais O que chocado? nós vemos constantemente, isso o Ministério Público já realizou pesquisas, investigações e constatou que, por exemplo, no âmbito interno, há acentuadamente, por exemplo, mais a questão do trabalho forçado, do trabalho escravo. São os aliciamentos que conhecemos todos, em que os criminosos prometem condições de trabalho, prometem às pessoas mais vulneráveis condições de realização do seu projeto pessoal de vida, porque no final o que essas pessoas querem é o que todos nós queremos, condições dignas de trabalho, uma melhor remuneração, uma melhor possibilidade da realização das suas possibilidades de vida. E o que acaba acontecendo é que quando chegam nessas regiões, geralmente regiões mais afastadas, em fazendas, em propriedades, acabam descobrindo que as promessas, as condições de trabalho prometidas absolutamente não ocorrem, não se verificam. São pessoas que geralmente têm seus documentos apreendidos, são pessoas que têm o seu direito de ir e vir limitado, que se veem ameaçadas caso resolvam denunciar tais práticas, se veem absolutamente endividadas por vezes só com o transporte, só com o alojamento, ou seja, geralmente um transporte em precárias condições, um alojamento em precárias condições, a manutenção em precárias condições, mas mesmo assim essas pessoas forçadas a pagar a dívida que teriam supostamente constituído com o seu deslocamento, com a sua manutenção. E essa é exatamente a mesma situação que vemos aí mundo afora no que diz respeito ao tráfico internacional de pessoas. Ou seja, geralmente são pessoas até muito próximas à família da vítima, que acabam relatando casos de pessoas que supostamente teriam sido bem-sucedidas no exterior, coisa que se vai descobrir mais tarde que não é muito bem a verdade. Fazem convite para que essas pessoas trabalhem como garçonete, como dançarinas, não exatamente como prostitutas, e se veem elas, então, aliciadas, e só quando chegam no exterior, com o passaporte apreendido, com os documentos apreendidos, é que acabam por descobrir
que têm que realizar programas, por exemplo, que estão absolutamente envolvidas com a prostituição para, aspas, pagar as suas dívidas com o deslocamento, com o transporte. Ou seja, pessoas que estão sendo exploradas para que outros, a partir da prostituição, do trabalho forçado, da remoção de órgãos, possam ganhar financeiramente com isso. Agora, Joelson, nós estamos falando de uma forma mais generalizada sobre o assunto, até para humanizar mais o relato. Alguma situação que tenha te deixado assim particularmente mais tocado com essa situação? Você conviveu, você escreveu esse livro e tal, alguns acontecimentos, pelo menos um você lembraria? Se Sim, poderia... é o que o registro que acabamos por fazer. Nós analisamos praticamente 30 decisões do judiciário brasileiro, ou seja, casos concretos, evidenciando justamente isso. Esse relato que faço é o relato, lamentavelmente, de uma prática sistemática. É sempre a mesma história. Lamentavelmente, é sempre a mesma história. Não precisamos citar nomes, e obviamente não os faríamos, até na proteção das vítimas, mas onde quer que se estude os casos, em Goiás, em estados do Norte, em estados do Sul, pouco importa a região, onde houve denúncias de crime, de tráfico de pessoas, onde houve efetivamente o tráfico internacional de pessoas, o padrão é sempre o mesmo. E mais importante, é sempre um padrão, como eu dizia, de pessoas que se aproximam da vítima, pessoas até que lhe são muito próximas, sempre uma agência de viagem que vai fornecer ali as passagens, sempre o aliciador fornecendo ali essas passagens, fornecendo um numerário mínimo básico para que essa pessoa possa chegar no país de destino. E nós sabemos que os países de destinos também quais são, as pesquisas evidenciam isso, esses casos judiciais também evidenciam isso. A Espanha, a Itália, a Alemanha, enfim, nós já sabemos com antecedência também quais são esses países de destino. E que acabam por lá chegarem e se encontrarem, então, nessas condições absolutamente privadas dos seus direitos, ameaçadas de morte. Em alguns casos, tivemos condenações efetivas, porque se foi possível produzir a prova, se foi possível punir os aliciadores, os criminosos, e em outros não, porque acaba sendo uma prova difícil. Em muitos dos casos são estrangeiros que já nem se encontram mais no Brasil. Há toda uma discussão sobre o próprio consentimento da vítima, porque muitas dessas pessoas, dessas mulheres, sabem que estariam indo ao exterior para se prostituírem, mas isso não as isenta da condição de vítima, isso não isenta os criminosos da sua responsabilidade, justamente por se encontrarem elas nessa condição de vulnerabilidade. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, voltamos com a entrevista com o advogado Joelson Dias, falando a respeito do tráfico internacional de pessoas e direitos humanos. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando o advogado Joelson Dias, falando para a gente a respeito do tráfico internacional de pessoas e direitos humanos. Doutor Joelson, essa situação toda, o Brasil faz parte de alguns tratados internacionais no âmbito dessa relação externa. Como é que está sendo feito, como é que está sendo a atuação do Ministério da Diplomacia brasileira, né, para tentar resolver essa situação? Essa pergunta é muito importante, porque realmente o Brasil é signatário dos principais tratados de direitos humanos, tanto no âmbito da ONU, das Nações Unidas, como no âmbito da OEA. E mais que isso, o Brasil é signatário do tratado específico, da convenção específica que combate o tráfico internacional de pessoas, que é o Protocolo de Palermo. Quando o Brasil assinou esses tratados, ele assumiu o compromisso perante as nações, perante o mundo todo, de enfrentar essa questão. E não é só reprimindo, não é só punindo os responsáveis. Isso é um verdadeiro crime organizado. A ONU estima que por ano mais de 12 bilhões de dólares são movimentados com esse comércio, com esse tráfico ilícito, ilegal de pessoas. E o Brasil então assumiu esse compromisso, claro, de identificar os responsáveis, de punir os responsáveis. Mas o mais importante, assumiu o compromisso de tratar essa questão na perspectiva dos direitos humanos.
E por que há uma diferença quando se assume esse compromisso em se tratar a questão da perspectiva dos direitos humanos? Porque aí o mais importante passa a ser a vítima. O Brasil passa a ter a obrigação de atender essas vítimas, essas mulheres, por exemplo, que são submetidas a essas condições, a esse crime do tráfico internacional de pessoas, de propiciar assistência psicológica, de propiciar as condições para que elas não sejam novamente aliciadas para esse tipo de prática. Por isso deveria cuidar melhor das suas fronteiras, cuidar melhor dos seus aeroportos, informar melhor os passageiros, informar melhor essas pessoas que eventualmente estão se dirigindo ao exterior. Receber aqueles que vêm deportados do exterior, entrevistá-los para saber se não estavam eles sujeitos ao tráfico internacional, se não eram vítimas do tráfico. Mas o mais importante, o compromisso de debelar essas lamentáveis condições socioeconômicas, prover melhores condições de vida aos seus cidadãos, justamente para que não sejam eles seduzidos, aliciados a buscar melhores condições de vida em outros países. Então foram esses os compromissos que o Brasil acabou assumindo, de prevenir, de proteger e de reprimir o tráfico internacional de pessoas. E essa política vem funcionando? O Brasil tem uma política e um programa de enfrentamento. Desde 2004, quando assinou o Protocolo de Palermo, depois veio a política em 2006, o programa mais especificamente em 2008, mas ultimamente o governo vem revendo essas medidas de prevenção e mesmo de repressão ao tráfico internacional. É de fundamental importância que essa revisão seja submetida à sociedade civil, que a sociedade civil participe, que aqueles que foram vítimas, os seus familiares, as autoridades, Brasil afora, possam comentar, possam opinar, buscando o aperfeiçoamento dessa política, desse programa de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas. Nós temos que lembrar que a responsabilidade não é só do governo federal. Os governos estaduais têm uma responsabilidade também muito grande em debelar isso, os governos municipais. É necessário uma ação articulada, global, concertada entre todas as autoridades, entre todos os ministérios, as secretarias, em todos os planos. Mas também uma ação não só do Executivo, como do próprio Legislativo, adotando medidas, leis que se ajustem ao Protocolo de Palermo, que permitam uma maior prevenção, porque é isso que devemos efetivamente buscar, uma prevenção, não reprimir depois de já praticado o ato, mas buscarmos as condições para prevenir a sua ocorrência. E aí o papel do judiciário também, não é só do governo, não é só do legislativo, mas do judiciário também, de investigar e punir os responsáveis por tais práticas. Quantas mil pessoas nos últimos anos vítimas desse tráfico internacional? O senhor teria esses números ainda que aproximados? A OIT, a ONU, os relatores da ONU sobre essa questão específica estimam entre 600, 700 mil até a 3 milhões de pessoas traficadas, seja para exploração sexual, seja para a questão do trabalho forçado, seja para a remoção dos órgãos. E os números impressionam, mais do que nunca, porque 80% seriam de mulheres e meninas, 50% seriam de crianças. Quer dizer, são números realmente muito impressionantes, sempre vinculado ao tráfico internacional, acaba por se vincular, a ONU também já identificou isso, ao crime organizado internacional, ao tráfico de drogas, enfim, uma questão realmente das mais sérias, das mais graves. E movimenta um montante de recursos também, como dizia antes, de mais de 12 bilhões de dólares é o que se estima ano. Ou seja, tudo a demandar dos governos, de todos os países, uma cooperação técnica, que um possa revelar ao outro as suas melhores práticas, as suas boas práticas, programas, ações que deram certo no combate ao tráfico, de modo que esses governos todos mundiais possam trabalhar de maneira harmônica e de modo que as autoridades, principalmente as autoridades dentro de um mesmo país, possam conversar, possam dialogar entre elas. Nós não podemos ter Minas combatendo isso de um jeito, o Espírito Santo de outro, Goiás de outro. Precisamos ter uma ação concertada porque nós já sabemos que isso tem um padrão, os criminosos basicamente são os mesmos, então é preciso que se aprofundem as investigações e que justamente por ter um padrão se possa também definir medidas concretas, efetivas de combate ao tráfico. O senhor citou sobre os criminosos, o perfil deles, quem seriam basicamente o perfil dessas? São sempre, principalmente na exploração sexual, na exploração da prostituição, vinculadas a casas de massagem, a casas de prostituição. Veja, não é com isso proibir a prostituição, os países não
proíbem propriamente, necessariamente, a prostituição. O que se proíbe é a exploração da prostituição, quer dizer, explorar o indivíduo, explorar o ser humano, explorar a mulher que até eventualmente, voluntariamente, queira se dedicar à prostituição. O que não se tolera, o que se pune, inclusive, criminalmente, é isso, é a exploração. Usar, deter a mulher em determinado estabelecimento, fazer com que ela pague dívidas absolutamente inexistentes, lhe retirar os documentos. E aí o que vemos é isso, são donos de agências de viagem, por vezes, que fornecem essas passagens, sabendo a que fim se destina essa viagem, são donos desses estabelecimentos, bares, boates, também sabendo a que fim se destinam essas viagens, enfim, a atuação dessas mulheres. E é isso que precisa ser feito, investigado essas práticas, entrevistadas essas vítimas, entrevistadas essas pessoas sujeitas a esse aliciamento, para que com as informações por elas fornecidas, possa a Polícia Federal, por exemplo, imediatamente coibir, investigar e junto com a Interpol, por exemplo, evitar que recrudesça, que aumente esse tráfico. Essa espécie, me parece até que é uma espécie de deixa de ser um certo cativeiro, né? A pessoa fica forçada ali. É efetivamente um cativeiro. A Né? pessoa fica sem o seu passaporte, ameaçada se pretende fazer uma denúncia, sem poder sair, porque é uma dívida que não se paga nunca. Quanto tempo você tem, assim, alguns casos, pessoas que ficaram Não, há 2, 3... há casos de anos, pessoas que passaram anos mesmo sujeitas a esse tipo de prática, lamentavelmente, porque não podem dar um telefonema para a família porque se sentem muito ameaçadas e nas piores condições, absolutamente vulneráveis. Porque o que acontece nesses casos é que já se encontram em situação ilegal no país para onde foram, claro, estão como clandestinos porque não têm a sua situação regularizada. E esses países, lamentavelmente, ao invés de acolherem essas pessoas, porque são vítimas, regularizarem a sua situação, oferecerem a essas pessoas condições de estada, de trabalho, acabam, na verdade, por deportá-las. Ou seja, são vítimas duas vezes. Vítimas porque foram aliciadas no caminho para esses países de destino e vítimas porque lá não tiveram oportunidade de regularizar a sua situação, de denunciar os crimes, de ver os responsáveis por tais práticas condenados. Acabam sendo simplesmente deportadas de volta ao país e diante das lamentáveis condições, porque nem sempre tem assistência psicológica, assistência médica, assistência financeira, acabam sujeitas a um novo aliciamento. A maioria dessas que consegue sair se desvencilhar dessas amarras do tráfico, são essas que acabam sendo deportadas por um motivo ou outro, são descobertas e deportadas? Geralmente quando se descobre, ao invés de regularizar, se deporta. E uma ou outra, com certeza, deve conseguir se desvencilhar dessa lamentável situação e talvez consiga resolver lá a sua vida e permanecer. Mas é que faltam pesquisas, falta uma investigação mais profunda para se evidenciar realmente em que condições vivem essas vítimas, em que condições esse aliciamento se deu, por que as pessoas voltam deportadas. Era necessário se aprofundar um pouco mais essa investigação, porque pode ser que ali estejam importantes elementos para se descobrir essa cadeia, porque é isso que na verdade ocorre, uma verdadeira cadeia, desde o momento em que se faz o primeiro contato, em que se compra a passagem, até que ela chegue ao exterior, para que o tráfico possa efetivamente se concretizar. Então essa investigação é necessária justamente para se debelar esse crime organizado, essa cadeia de responsáveis por essa lamentável prática, esse crime, na verdade. Agora, advogado Joelson Dias, eu tenho uma curiosidade em relação à questão das crianças, que também traficadas. Há casos que já foram denunciados, de algumas que sumiram até das maternidades, em hospitais, né? O que vocês constataram? Geralmente são furtadas, às vezes a própria mãe, devido à condição econômica, entrega a criança. Pode acontecer de tudo. Há famílias, por exemplo, que efetivamente vendem as suas meninas. Nós estamos falando só do Brasil, estamos falando do mundo inteiro, porque esse é um fenômeno mundial. É importante que se compreenda isso. A mesma situação que se passa no Brasil se passa em vários outros países. Nós temos os países de origem, onde prevalece mais a saída desses imigrantes, mas nós temos também os países que recebem. Então, a prática, na verdade, é mundial e é isso que em alguns dos casos se constata mesmo, as próprias famílias. Os principais países de onde essas crianças são vítimas e os que acabam de uma maneira geral, o tráfico acaba a Ásia, por exemplo, o Brasil,
enfim, alguns países da África sendo os países de origem e, claro, os países da Europa, o Japão, os Estados Unidos, os países de destino. É sempre uma questão de assimetria dos países mais pobres para os países mais ricos. Essa retirada de órgãos que se verifica em algumas situações são o quê? Rins? Quais os tipos de... Qualquer tipo de órgão que acabe por resultar nesse criminoso o benefício, o pagamento, enfim, uma vantagem econômica. É isso que lamentavelmente ocorre, uma coisificação do ser humano. É essa denúncia que tem que ser feita, de se explorar o ser humano para que seja pela prostituição, pelo trabalho forçado, pela remoção de órgãos, se extrai dali um pagamento, se extrai dali alguma vantagem financeira, alguma vantagem econômica. Mas essas crianças, que tipo de órgãos que o senhor citaria? Rins? Eu não saberia precisar exatamente que tipo de órgãos e nem a legislação, enfim, insiste muito nisso, porque o que não se pode tolerar é o tráfico com essa finalidade, obviamente que não. Qualquer órgão já por si só configuraria a prática do crime e a necessária responsabilização dos culpados. E muitas morrem após a retirada desses órgãos? Assim, não só crianças, a questão dos órgãos, mas morrem também as mulheres, morrem aquelas vítimas da exploração sexual, morrem aqueles vítimas dos trabalhos forçados. São muitos que falecem por conta de denúncias que fazem e são assassinados ou falecem mesmo pelas lamentáveis, degradantes condições físicas e psicológicas a que são submetidos em decorrência do tráfico. Para finalizar essa nossa entrevista, as penas, quais são as penalidades das pessoas hoje, na atual... Segundo o Código Penal brasileiro, pode chegar até 8 anos a sanção pelo tráfico, mas o que importa é que o nosso código está defasado em relação ao Protocolo de Palermo, por exemplo, porque não contempla propriamente o trabalho forçado, não contempla propriamente a remoção de órgãos, quer dizer, teria que isso ser contemplado no mesmo artigo que prevê o tráfico para exploração sexual. Teríamos que considerar também essa questão da vulnerabilidade, como está no Protocolo de Palermo, ou seja, é necessário que se faça efetivamente, uma reforma da legislação penal para que se possa contemplar, então, também essas outras práticas condenadas pelo Protocolo de Palermo. Nosso tempo chegou ao final. Nós entrevistamos o advogado Joelson Dias falando a respeito de tráfico internacional de pessoas e direitos humanos. A você que nos assistiu, obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Lembrando que a Opinião pode ser assistido também através da internet, através do site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.